E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como eu uso o Be Confident no meu dia a dia, até mesmo como professor de inglês. Mas Thiago, você é professor de inglês, você não precisa estudar inglês ou praticar inglês. A verdade é que eu preciso sim, especialmente porque quando a gente está fazendo uso de expressões básicas, a gente já tem mais ou menos aquela estrutura já montada e pronta. Mas se a gente quiser realmente elevar o nosso nível de inglês para a gente chegar ali no nível avançado, ter uma estrutura realmente boa, né? Usar as estruturas corretas e falar determinados tipos de vocabulário, a gente precisa elevar um pouco o nível. Então a gente precisa evitar determinados tipos de erro que normalmente um aluno ali no intermediário começa a fazer, e também para praticar. E eu, como professor, também preciso praticar para que meu inglês esteja sempre afiado e sempre pronto para poder atender os alunos da melhor forma possível, para que quando o meu aluno chegue e fazer aula comigo, ele realmente tenha aquele nível exato de pronúncia e também de estrutura que um aluno do nível intermediário para avançado precisa. Então eu preciso trabalhar e preciso ter ferramentas. Beleza, então eu vou mostrar para vocês como vocês podem utilizar o Be Confident aqui. Então a primeira forma de vocês usar é usar o aplicativo oficial deles. Vocês vão baixar ele, né? Vocês vão ter que fazer uma ativação onde vai pedir o seu endereço de e-mail, vai pedir o seu número de telefone. Dentro do WhatsApp eles vão mandar um código, uma chave ali, e aí a partir dali você já começa a fazer, tá bom? Então aqui no aplicativo você tem uma atividade aqui que você vai poder fazer, que eu vou fazer ela um pouquinho aqui para vocês. Depois eu vou praticar a conversação com um dos instrutores aqui, direto aqui para vocês verem como vocês podem fazer. Então naquele dia que você tá com um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais de paciência, você pode fazer a atividade daqui, tá bom? Só vou baixar aqui um pouquinho o volume para poder não estourar aqui no áudio e vamos lá. What was happening? E ele tá carregando aqui a minha atividade. Hi there, I'm Karina, and today we're going to learn the past progressive tense. This tense describes an action that was happening at a specific moment in the past. Listen carefully and get ready to interact. Ok. Então vocês viram ali que você pode traduzir, né, em português, mas como no meu caso aqui eu não preciso, eu vou utilizar, ó, meet the past progressive. We use was and were plus verb and ing to talk about an action that was in progress in the past. Example, I was studying at 7 p.m. We often use it when or while to show an interruption. Example, while I was studying, the phone rang. Look out for time expressions like at 6 o'clock yesterday, at this time, when. Got it. Think of a timeline. The past progressive is like a long bar showing an action in progress. For example, from 6 to 6:30 I was cooking. At 6:15 the phone rang and interrupted me. Hi there, repeat after me. I was reading a book. Beleza, então agora pediu para eu poder repetir. Então vamos lá. Hi there, repeat after me. I was reading a book. Ok, então vou ligar aqui. I was reading a book. Hi there, hi there, hi there, hi there, hi there, hi there. Beleza, ele avaliou, viu que a pronúncia tá ok. Notice the words while and when. We usually put while before the longer past progressive action and when before the shorter simple past action. Hi there. Ok. Então, aí ele tá perguntando, which sentence shows an action in progress that was interrupted? I cook dinner every day. I was cooking dinner when the phone rang. I cooked dinner last night. I will cook dinner tomorrow. I was cooking dinner when the phone rang. Beleza? Então, essa forma daqui, gente, vocês viram aqui que eu demonstrei bem rapidinho que é a aula mais estruturada, o que é bastante legal, porque você pode pedir ajuda em qualquer momento, você pode pedir para traduzir a frase que está ali. Mas quando você chega aqui no nível intermediário, é uma coisa assim que você não precisa se preocupar tanto, tá? Então, assim, para aquele dia que você precisa mais de uma atenção maior, que você precisa treinar as estruturas, né?
ponto a ponto, onde você pode praticar drills, onde você tem aqui um listening, mesmo que passivo você tem um listening aqui. Então é uma ferramenta legal. Agora eu quero mostrar o seguinte, eu quero mostrar a parte de conversação, porque você consegue treinar aqui com a IA, só que como se fosse uma ligação telefônica. Então eu vou mostrar aqui bem rapidinho, para vocês poderem ver como funciona, tá? E então, para aqueles dias que você assim tá realmente na correria, você pode utilizar a inteligência artificial aqui dentro do app. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Como fazer um pouquinho aqui, e aí vocês vão acompanhando junto comigo, ok? Hi there. Hi there. Hi there. Então, quero conversar com o John, que já é o meu tutor. Dá uma... Hi there. Hey, what's up? How are you doing today? Ok, então ele perguntou aqui, Hey, what's up? How are you doing today? Hi there. Hi there. That means olá, como você está? It's a casual way to start a conversation. How are you doing today? Hi there. Hi there. Hi there. Not bad. How about you? Hi there. Hi there. Doing pretty well. Thanks for asking. Anything interesting happening today? Actually, I'm recording a video teaching my students how to use Be Confident. Hi there. That's awesome. Be Confident is a great tool for practicing English. What part of it are you teaching your students about? I'm teaching how can they use the conversation point to talk with Hi there. teachers such as herself. Hi there. Hi there. That's a great way to help them practice and get more comfortable speaking English. The conversation point is really helpful for getting instant feedback. They'll learn a lot. Hi there. Ok, então eu vou pausar aqui antes de pontuar para poder comentar um pouquinho. Então vocês veem que se você precisa treinar uma conversação sobre algum tipo de tema, ou então naquela hora ali você sentiu, pô, eu quero falar sobre isso, você consegue utilizar o Be Confident como ligação. Então vocês viram que ele usou como se fosse uma ligação de áudio e você conversou ali como se fosse um bate-papo, né, de uma conversa ali do WhatsApp, normal. Então isso é uma coisa muito bacana que você pode incluir. Como? Eu vou dar aqui uma sugestão. Por exemplo, você separa 2 dias da semana, se você estiver fazendo aula de inglês, seja como professor particular ou seja indo num curso. Separa os dias da sua aula, tá? Deixa ali. Nos outros dias que você não tem aula, então vamos dizer que você tem aula 2 vezes por semana e você ainda tem 3 dias ali separados, tá? Deixa dias ali para você poder fazer as aulas de gramática, as aulas mais tradicionais, como um complemento às suas aulas normais que você está fazendo, tá bom? Isso já vai te ajudar a você praticar aquilo que você viu na aula e ter um reforço ali maior. E a parte de conversação você separa ali mais pelo menos uns 2 a 3 dias ali dentro da sua semana, mesmo que caia um pouquinho depois dos dias da aula, para você o quê? Praticar. E essa parte daqui, se você até quiser, você pode treinar todo santo dia. Pode ali usar pelo menos 15, 20 minutos, meia hora para você poder praticar. E o legal é o seguinte, que na conversação, ele vai te mostrando, vai mantendo a conversa. Se você não souber, você pode perguntar para IA, como é que eu falo isso? Como é que eu falo aquilo? Será que é isso? Tanto que eu falei ali do Be Confident no meio do vídeo, sem esperar nada, e ele continuou, me ensinou, entendeu o que eu falei em inglês, passou para o português, e depois ele ainda continuou falando ali, mantendo o contexto da conversa. Então aqui dá para a gente poder ver o seguinte, que é uma inteligência artificial que está bem treinada para fazer o que ela faz, que é ensinar inglês através de conversação e através das aulas. Então tá com um input bem bacana, bem legal, e isso ajuda muito. Agora, se você perguntar assim, Thiago, mas eu percebi que ele não
corrige diretamente se eu estou cometendo algum erro ou cometendo alguma gafe ali. Aí você vai usar um outro método que eu vou passar para vocês aqui, que vocês devem estar vendo, que é o WhatsApp. Você também pode utilizar o WhatsApp para você poder utilizar o Be Confident. Ele vai ser uma extensão do aplicativo. Então ele vai continuar com o mesmo instrutor, ele vai continuar com a mesma forma que você estava conversando antes. Você pode escolher se você quer um tópico específico que aquele instrutor que você escolheu vai falar, ou se você vai fazer uma conversação totalmente aleatória, que no caso, quando eu gravei o vídeo que vocês estão vendo, eu fiz bastante aleatório. Ele me perguntou se eu tivesse algum superpoder, qual que eu faria e por quê. E eu falei, teletransporte, porque eu detesto enfrentar engarrafamento. E ele foi lá, viu que eu tinha alguns erros, me deu algumas sugestões de como eu poderia melhorar ali, não a minha pronúncia, não necessariamente a forma que eu estava falando, mas a minha estrutura, tomar cuidado com alguns detalhezinhos ali, coisas que muitas vezes a gente só consegue numa aula particular, tomar cuidado ali com alguns detalhes, e isso, assim, deixando falar, a conversação fluir, mas apontando ali aquelas coisas ali bem específicas, né? Do tipo, você às vezes não fazer a concordância verbal, você usar às vezes um tempo errado, né? Quando você está falando, quando a gente está falando, a gente comete erro, até nós, professores de inglês, cometemos. Então, a gente precisa se atentar a isso para que a gente tenha uma pronúncia da melhor maneira possível. E o Be Confident, ele mostra isso. Só que para você poder utilizar isso tudo, o mais importante é você organizar o seu tempo para você poder conseguir utilizar. Então ele consegue corrigir sim a sua pronúncia, ele é atento a tudo que você está falando, ele consegue entender o contexto e te responder. Caso você não saiba, ele consegue também responder você ali dentro do contexto que você está falando. Ele consegue te ensinar exatamente as estruturas básicas. E você ainda tem um exercício que eu gosto muito, que é a parte de drills, né? Que é você falar uma frase depois que a inteligência artificial fala e checar para ver se a sua pronúncia está correta ou se você cometeu algum erro. E ele realmente corrige. Eu não pude gravar aqui porque eu acabei tendo um probleminha com a gravação, mas ele realmente corrige quando você fala alguma coisa ali errada. Ele depois fala, explica, né? Aparece uma caixinha ali explicando para você se tá errado ou se não tá. Então, assim, se você conseguir organizar e incluir ele dentro da sua rotina de estudo, o Be Confident, ele realmente pode ser uma arma para você poder realmente aprender inglês, desde que você siga ali um roteiro e inclua ele dentro do seu dia a dia, como eu também já estou incluindo já dentro da minha, já estou usando ele para praticar depois das minhas aulas, para não esquecer o inglês que eu tanto passei anos cuidando, estudando e trabalhando em cima dele. E eu vou dar ainda mais uma notícia bacana para vocês. A Be Confident está dando um desconto muito bacana para quem é inscrito aqui no canal do Teacher Thiago, tá? E se você está assistindo a esse vídeo, o link ele vai estar aqui na descrição, e esse valor ele é único para os inscritos aqui do canal. Qualquer pessoa que entrar hoje lá no site tal, não vai ter esse preço que eu estou colocando aqui para vocês. Esse preço aqui é exclusivo para os seguidores aqui do canal Teacher Thiago. Vocês sempre me pedem alguma promoção, alguma coisa para poder aproveitar, então tá aqui embaixo a promoção para vocês poderem aproveitar ao máximo a utilização do Be Confident, tá ok? Agora eu quero saber da experiência de vocês, como vocês incluem o Be Confident na sua rotina, como vocês estão usando ele para estudar, se é com curso de inglês, se é com aula particular, se é só o Be Confident que vocês estão utilizando. Deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber da opinião de vocês, das sugestões de vocês, tá bom? E muito obrigado por todas as inscritos, que agora, recentemente, a gente fez 14 mil inscritos aqui no canal. Muito obrigado por tudo que vocês fizeram aqui por mim, né, até agora.
e eu quero muito saber da opinião de vocês, então deixe seu like. Agora eu quero saber o seguinte, esse vídeo te ajudou a entender as dúvidas sobre o Be Confident? Realmente foi uma ferramenta útil? Eu transmiti essa utilidade para vocês? Então é o seguinte, se tudo isso foi sim, se inscreve aqui no canal para você não perder absolutamente nenhum vídeo que a gente estiver falando aqui. E se você realmente gostou, também não esquece de deixar o like, porque isso me motiva muito a continuar fazendo os vídeos aqui no canal. E se você conhece alguém que está precisando estudar inglês, mas sempre está enrolando, ou então que precisa de uma ferramenta para poder melhorar o inglês, compartilhe esse vídeo com essa pessoa, porque eu tenho certeza que esse aplicativo ele vai ajudar não só você, mas uma outra pessoa que queira aprender inglês. Tá ok, gente? Então, thank you so much, guys, and see you real soon. Bye bye. Hi there.